Eu pediria ao deputado Sandro Mabel que assumisse... Sandro, assuma a presidência, só um minuto para eu me ausentar. Deputado Augusto Coutinho, deputados presentes aqui, saúdo na pessoa do presidente dirigente da mesa. Meus senhores e minhas senhoras, eu serei forçado aqui a dar uma satisfação aos elementos da categoria aqui presentes, meu testemunho com relação à fidalguia que eu tenho sido recebido aqui pelo deputado Sandro Mabel. Debatemos muito o assunto, divergimos muito, mas nunca brigamos, é só divergência. Estamos buscando costurar um acordão. Mas entendo que não há se falar em modernizar, como disse o deputado Sandro Mabel, retirando direitos, criando situação difícil para o lado mais fraco da categoria. O contrato de representação comercial é um contrato de relação de trabalho mais liberal que existe no Brasil. Estamos discutindo a tese sobre a vista do direito brasileiro, não do direito argentino, não do direito americano, e sim do direito brasileiro, onde, neste contrato, efetivamente, prevalece a vontade das partes, que fixam a área de atuação, o percentual de comissão, a determinação ou indeterminação de prazo do contrato, com as condições sempre determinadas pelo representado. Disse o companheiro da CNI que é um privilégio que pretende o representante comercial, que se quer ser empregado, que volte a ser empregado. Há um equívoco nessa análise, até porque devemos refletir sobre essa decisão que fala de avanço social. E estaremos, a meu juízo, me perdoe, meu querido, já posso dizer companheiro, porque admiro e respeito o deputado Sandro Mabel. Mas trata-se, em decisão contrária à lei, de um retrocesso social. O que se verifica? O empregador tem, desde o primeiro momento, este sim, o privilégio de contratar com carteira assinada. Prefere, no entanto, contratar o representante comercial, porque é um contrato mais barato. Ele apenas desembolsa no primeiro momento um mostruário para o representante comercial. E esse tem que ir à luta, divulgando a mercadoria, procurando fazer o nome da empresa no mercado de trabalho. E este contrato não traz de plano previsão de FGTS, de INSS, de 13º, férias, nada disso. É um contrato barato para o empresário. Não o fosse, se fosse tão oneroso como se pretende colocar agora, teria um empresário contratado pela CLT. Não é o que se verifica. A própria CLT prevê a indenização para o contrato de trabalho, como dizia o deputado propriamente dito, carteira assinada, em que prevê indenização através do FGTS, além de outras garantias, como salário, férias e 13º. O Conselho Federal tem buscado, junto ao deputado, incessantemente, diminuir a divergência, que é muito grande. Não precisamos falar em 30 anos, até porque nem 5% do tempo, o período de determinar o contrato, que alguns representantes comerciais mais antigos hoje podem ter 20, 25 anos de representação, não mais do que isso. Os mais jovens, infelizmente, face à rotação do mercado, alcançam exageradamente 15 anos. Ponteamos com o deputado a hipótese do acordão em torno de 20 anos. A indenização, eu acho que há de ser cuidado e respeitado, como vem sendo em 1/12,
Uma vez que o representante comercial, que dedicou maior tempo à empresa, teve a sua juventude nesse caminho extenso e que contribuiu para o crescimento da empresa, e se tem, porventura, indenização tão vultosa, é porque produziu. Não pode ser olhado isso como penalidade para o empregador. Outra hipótese que não pode se deixar de considerar é o fato de que o representante comercial, na sua trajetória, ele sinaliza para a empresa o aspecto comercial, onde ela precisa corrigir a sua rota, onde ela precisa incentivar, ele contribui diretamente para a construção dessa empresa que acumulou, durante talvez a vida inteira dele, uma indenização razoavelmente alta, o que não é a prática. Fala-se muito que o representante comercial hoje, a grande maioria é pessoa jurídica. Não é fato. A pessoa jurídica hoje é exigência do representado, no momento em que os tribunais do trabalho vêm reconhecendo vínculo empregatício. E essas empresas jurídicas são estabelecidas entre marido, mulher e filho. Algumas crescem um pouquinho e já não são mais marido, mulher e filho. Já tem empregado, já tem prepostos que estão trabalhando em prol de agradecimento do empregador. De maneira que eu acho importante considerar que esse representante comercial amanhã terá indenização a pagar. Eu acho que, basicamente, deputado Sandro Mabel e companheiros, não adianta, como disse o deputado Mabel, estarmos aqui combatermos diferenças para ali ou para cá, porque a diferença é visível, todos conhecem. Na realidade, é o representado, que é o industrial, e na ponta de lá é o representante comercial, que na briga entre o capital e o trabalho é o dinheiro e é o empregado. Tanto é que quando o representante comercial diverge do seu representado, não entram num acordo, ele recebe a seguinte resposta do representado: você procure os seus direitos, que é a atitude própria do empregador, não é de quem tem um contrato firmado. Mas eu gostaria de fazer um apelo ao Sandro Mabel, que nós já nos encontramos diversas vezes, da forma muito prazerosa e muito bem acolhido, o confere sempre por Vossa Excelência, que buscássemos realmente mediação naquele aspecto do prazo prescricional. Não há que se discutir que não vamos contrariar o próprio prazo prescricional constitucional, né? Já diz lá a Constituição Federal que são 2 anos. No que diz respeito à indenização, me parece que nós avançamos no sentido que ficaríamos num 12avos. O que nós tínhamos em desacordo seria o aspecto do período, enquanto a CLT trata a relação de trabalho sempre prevendo a indenização durante todo o tempo em que se prestou o serviço, seja ele qual for na relação de trabalho. No caso nosso, do representante comercial, ficar num caráter indeterminado não é bem isso que a lei coloca. A lei diz que é durante o período que houver a representação comercial. Consultado vários presidentes do sistema, entendemos que hoje um contrato de representação com 25 anos, uma minoria tem isso. Em torno de 20 anos seria uma proteção razoável para o que a gente pretende. Estive com o senhor, estive com o deputado Esperafico, e naquela oportunidade não foi admitido. Mas isso vem de 2007, essa luta, e faria aqui um apelo ao senhor que pudéssemos, em outra sentada, até pessoal, procurarmos costurar efetivamente este acordão. Que aí vamos continuar medindo força, que já o fazemos desde 2007, sem um resultado positivo, nem para o senhor, nem para o Confere, porque esta ação transfere preocupação à categoria num todo, e não é o interesse dessa presidência que a categoria se sinta atingida por essa situação. É o apelo, é a proposta que eu renovo ao senhor, viu, que a gente possa realmente conduzir isso de forma mais tranquila.
Bom, antes, agradecendo a participação de doutor Manuel Afonso, e antes de passar a palavra ao relator, eu cometi uma falha que eu disse que a relatoria era minha e não é, do deputado Sandro Mabel. Minha assessoria me chamou a atenção a isso. Mas, a nossa, né? Obrigado, amigo. Nos foi solicitado mais a participação de Luiz José Menezes de Souza, presidente do Conselho Fiscal do CORE.